Olá, seja bem-vindo a que realmente será a sua primeira aula do nosso curso de Fundamentos Python. Nas aulas anteriores, que foram mais introdutórias ao conteúdo que será visto e parametrizações necessárias, vimos sobre a linguagem Python, instalação do interpretador e IDE que será utilizada o VS Code. Qual seria o nosso objetivo nessa aula de hoje? Entender como funciona a execução de um código Python, compreender o uso de comentários, utilizar a função print e conhecer boas práticas básicas. Então, para podermos dar início à nossa aula, vamos acessar o VS Code. Agora, dentro do VS Code, talvez o meu sistema ele esteja diferente do seu, provavelmente devido a algumas extensões e configurações pessoais que eu utilizo. Você pode estar pesquisando depois melhor como está customizando o VS Code da forma que você mais acreditar ser melhor. Aqui nas extensões eu vou estar mostrando as extensões que eu estou utilizando no momento, que seria todas essas daqui, tá bom? Eu apenas desativei essa pipeline aqui para fins educacionais, mas as que você pode estar instalando que provavelmente vão te auxiliar bastante serão VS Code Icons, essas três que se você já seguiu o processo das outras aulas da instalação do Python você já deve ter, que seria a Python Debugger, a Pylons e a Python, e também o que pode ser útil seria essa que a gente vai deixar o Visual Studio Code em português, tá bem? Bom, voltando aqui ao VS Code, a gente vai estar vindo aqui no explorador, tá bom? Vamos vir em arquivo e vamos estar criando uma pasta onde a gente vai estar colocando as informações do curso. Então a gente vai vir em abrir pasta, aqui eu vou selecionar essa pasta curso Python que eu já havia criado. Se você ainda não criou, você pode apertar com o botão direito, novo e pasta. Vou estar selecionando essa pasta aqui. Dentro da pasta curso Python, a gente vai clicar aqui em nova pasta, para a gente poder estar criando uma nova pasta aqui no sistema, onde a gente vai deixar registrado os nossos passos aqui, né, nossos scripts da parte de fundamentos. Dentro da minha pasta fundamentos, eu vou estar selecionando aqui e digitando, eu vou selecionar essa opção de arquivo, e aqui a gente vai estar criando o nosso primeiro arquivo, que seria o primeiro programa. Esse vai ser o nome que eu adicionei a ela, tá bom? Então, dentro da pasta fundamentos, a gente tem um arquivo primeiro programa.py, e esse .py é extremamente importante, porque é a extensão que a gente está adicionando aqui após o ponto. Se a gente verificar aquela extensão do VS Code Icons, até adiciona esse ícone do Python aqui. Por quê? Porque é a nossa extensão aqui que faz o Python reconhecer o tipo de arquivo que a gente está trabalhando. Se eu colocasse JS, por exemplo, aqui, .js, ele mudaria para o ícone de JavaScript. E isso funciona para outras linguagens também. Por exemplo, RB de Ruby. Mas a gente vai estar usando a de PY, que seria de Python. Dentro do nosso arquivo Python, aqui agora, a gente, antes de escrever qualquer linha de código, é importante entender o que Python executa o código linha por linha e de cima para baixo. Ou seja, a ordem que você escreve as instruções importa, e Python vai ler e executar cada linha conforme aparece no seu script. Se houver um erro de síntese em qualquer linha, a execução para ali e o programa não continua até que o erro seja corrigido. Então vamos começar aqui falando sobre o comentário. O que seria os comentários? Os comentários são partes do código que não são executadas e servem para explicar o que o código faz, facilitar a leitura e ajudar a manter o entendimento do projeto, tanto para você quanto para outras pessoas. Então, quais são os tipos de comentários que a gente tem em Python? Bom, a gente tem uns comentários de uma linha, então a gente pode colocar, por exemplo, isso é um comentário de uma linha. Comentários de uma linha são criados quando a gente adiciona aqui a cerquilha, ou mais conhecido como jogo da velha. Então a gente adiciona uma cerquilha e logo à frente, né, durante uma linha, a gente consegue estar adicionando um comentário. Então, comentários não são executados. Não são executados. E a gente vai mostrar isso aqui depois, tá bom? Então eles servem apenas para poder explicar ali o código. E a gente também tem os comentários de múltiplas linhas, que eles são de 3 aspas duplas ou 3 aspas simples. Mas lembrando, Python não possui um comentário de múltiplas linhas oficial, como em outras linguagens. Mas existe essa prática comum adicionando 3 aspas simples ou duplas, que apesar de parecer um comentário, tecnicamente isso é uma docstring não atribuída. Docstrings são strings de documentação usadas para explicar o que um pedaço de código faz, tá bom? A gente vai estar aprendendo sobre isso mais para frente. Então aqui, por exemplo, olá,
eu sou comentário de múltiplas linhas. Posso ser escrito em várias linhas diferentes, tá bom? Então aqui a gente tem o nosso comentário de múltiplas linhas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a nossa função print, tá bom? O que seria ali a função print? Ela é usada para mostrar uma mensagem na tela. Mais especificamente, ela vai imprimir uma mensagem no nosso terminal ou no nosso console, tá bom? Então vamos aqui para a linha de baixo e vamos estar digitando a função print. E a gente vai entender melhor como é que funciona a estrutura de uma função mais para frente. Mas após a gente dizer o nome da nossa função, a gente vai utilizar aqui os parênteses para dizer que a gente quer executar esta função. Então aqui eu estou executando a minha função print. E eu vou passar aqui entre aspas para ela, que podem ser simples ou dupla, o que eu quero que ela imprima, a minha mensagem. Então aqui, por exemplo, eu vou estar utilizando o Olá Mundo, que ele é muito comum ali para testes quando a gente está aprendendo uma nova linguagem, já que print também costuma ser o primeiro comando que você vai aprender numa linguagem. Então a gente tem essa boa prática de estar utilizando o Olá Mundo para ensinar. Você pode dar um Ctrl S para estar salvando, tá bom? Essas alterações que a gente está fazendo no nosso documento, Ctrl S sempre, para poder estar salvando. E como é que a gente pode estar verificando se realmente está imprimindo essa mensagem no nosso console? Se você tiver instalado aquela extensão do Python Debugger, você deve ter essa opção aqui, de executar o arquivo do Python. E aí, clicando, ele já vai executar aqui. Mas caso você não tenha, você vai ter que abrir o terminal. E aí você pode ir em terminal, novo terminal, e aqui se você verificar, no momento a gente está na pasta curso Python, a gente precisa entrar na pasta fundamentos para estar executando esse arquivo. Então a gente pode dar um ls para poder ver os arquivos que a gente tem no nosso diretório, e a gente vê que eu tenho essa pasta fundamentos apenas. A gente vai dar um cd fundamentos e vai entrar nela. Aqui a gente pode dar um ls novamente para verificar que a gente tem um arquivo aqui, o primeiro programa, que eu até vou corrigir o nome dele aqui, porque eu acabei de perceber que eu tirei um A. E o que a gente vai estar fazendo? Eu vou apertar Ctrl L para poder estar limpando o console. A gente vai digitar Python e aqui eu vou inserir o 1 e vou dar um Tab, que aí o Tab ele pega e já autocompleta com o que ele tem. Então a gente vai dar um Enter e ele vai executar aqui. E se a gente verificar, ele executou apenas o Olá Mundo. Tá vendo que os comentários não fizeram diferenças? Porque comentários não são executáveis, eles são só para a gente ter aquele registro. E aqui a gente executou a nossa função print, que me mostrou a mensagem Olá Mundo, que a gente colocou entre aspas, tá bom? Então a gente consegue também estar utilizando o print, porém com aspas simples. Então aqui a gente coloca aqui, ó, que a gente está aprendendo a linguagem Python. E ainda vou ensinar uma outra coisa para vocês, que seria o barra N, Ctrl barra N para ser mais honesto. E que a gente vai dar um Ctrl S para salvar essas informações e vai executar novamente o programa. Tá vendo que agora dessa vez ele imprimiu para mim as duas mensagens, como a gente orientou, ele deixou uma linha aqui a mais. É para isso que serve o Ctrl barra N. O Ctrl barra N ele vai inserir uma quebra de linha. Eu estou dizendo aqui que eu quero que ele insira uma nova linha abaixo para a gente estar informando novas coisas. Tanto que se eu colocar aqui, aprendendo a linguagem Python, ela é muito legal. Se eu pegar e executar novamente, lembrando do Ctrl S para salvar as informações, tá vendo que essa informação, apesar dela ter sido escrita na mesma linha, ela quebrou e veio para a próxima linha? Lembrando que se você colocar aqui até um espaço e executar, ele vai respeitar o espaço que você inseriu. Então toma cuidado nessa parte de formatação. Mas o Ctrl N aqui, o barra Ctrl N, ele serve para você estar dando essa quebra de linha. E lembrando que a função print envia esse texto sempre para a saída padrão, que geralmente é ou console ou terminal, certo? Bom, agora que fizemos e utilizamos a nossa primeira função, vamos falar um pouco de boas práticas, porque vai ser necessário aprender isso desde o início. Então, boas práticas são praticamente um conjunto de regras que a gente tem ali, diretrizes, para estar deixando o nosso código sempre bem formatado e legível, não só para a gente, como para outros programadores também. Então, eu vou estar inserindo aqui um comentário de múltiplas linhas para a gente poder estar digitando aqui alguns exemplos de boas práticas que você tem que estar aprendendo desde agora para poder estar virando um bom programador, não só de Python, mas de outras linguagens também.
Bom, aqui eu vou estar adicionando algumas das boas práticas que eu vou estar falando. Qual que seria a primeira dela? Use comentários claros e úteis. Então, primeira boa prática aqui, comentários claros e úteis. Por que comentários claros e úteis? Porque você não pode estar ficando escrevendo obviedades ou tentando consertar um código ruim explicando o que ele faz. Aqui, por exemplo, nosso código é muito simples para estar já utilizando esse exemplo de comentários que são ruins. Por exemplo, assim, imagina que você fez uma função, aqui ó, print olá mundo, é um exemplo de obviedade. Você sabe que a função print, ela imprime olá mundo, então não faz sentido eu adicionar aqui na frente do meu comentário o que ela faz, dizendo, por exemplo, que ela imprime no console a mensagem Olá mundo. Isso não faz sentido eu estar escrevendo aqui, porque eu já sei disso. É claro que aqui, como a gente está aprendendo ainda, eu quero que você utilize comentários, até porque isso que eu estou te ensinando comentários desde a primeira aula. Porque para você sim é uma boa forma de registro, você pode fazer isso. Essa boa prática ela é mais quando a gente estiver avançado e você for executar um código que ele é mais profissional, vamos dizer assim, que você vai levar para outras pessoas. Não é bom você ter essa poluição de comentários dizendo o que cada coisa faz. Você pode fazer nesse primeiro momento porque você está aprendendo, mas mais para frente você precisa reduzir esses comentários óbvios ou tentar corrigir códigos ruins com comentários. Se você está lendo um código, você não está entendendo o que está acontecendo, o nome das coisas não está interessante, então provavelmente é porque você está fazendo coisas ruins. É claro que aqui no começo você pode cometer esses erros, mas a gente tem que levar em consideração essa boa prática para que a gente sempre fique lembrando de como fazer certo, tá bom? Então, primeira boa prática, comentários claros e úteis. Evitar obviedades ou tentar consertar um código ruim explicando o que ele faz. Qual que seria o segundo aqui? Use nomes de arquivos significativos. O que que isso significa? Que aqui, por exemplo, na parte de fundamentos, não só na parte de fundamentos, no nosso curso eu sempre vou estar começando por 1, 2, 3 e seguindo assim de uma breve descrição do que você está vendo. Segundo as diretrizes de Python, não é tão bom a gente estar começando, por exemplo, numerando os nossos arquivos, como 1, 2, 3, 4. A gente tem que estar colocando nomes mais significativos. Eu estou colocando ali apenas para fins didáticos. Então, por exemplo, você não vai pegar e vai criar aqui um arquivo chamado script 1, script 2, script 3, porque você não está entendendo o que está sendo executado. Nomes de, por exemplo, arquivos que são coerentes, que são significativos, seria por exemplo, calculadoras simples, .py, registros de históricos bancários, .py, exemplos assim, entende? Nomes que você sabe o que você espera quando você abrir aquele arquivo. Nomes que não fazem tanto sentido, que eu só vou descobrir o que me espera ali naquele arquivo quando eu abrir ele, não são uma boa prática. Então a gente tem que saber sempre disso. Nesse primeiro momento eu vou tentar deixar ali o nome dos arquivos seguindo essa regra, mas seguindo essa regra que não seria tão recomendada de deixar começando por um numeral, tá bem? Só para fins didáticos, mas tenham ciência disso. Qual seria aqui agora a terceira boa prática? Organize visualmente o seu código, certo? Então, use quebra de linhas para separar blocos de código por ideia. Por exemplo, aqui tá vendo que eu consegui, tá deixando sempre uma quebra de linha para deixar separado o que eu estou dizendo? Isso é um exemplo de organização visualmente. É claro que não é para você começar a poluir, deixar um espaço entre tudo, mas também não deixa tudo colado, não deixa tudo aqui, olha, todo o seu código escrito sem nunca pular uma linha, tá bom? Porque mesmo que você pode estar achando que está organizando assim, deixando mais compacto, não tá. Às vezes você está poluindo ou está deixando ele um pouco difícil de ser lido. Espaços, principalmente em Python, que usa muito indentação. Indentação é essa prática de eu estar adicionando um tab ou um espaço antes dos itens aqui. Python que utiliza muito isso, é muito importante esses espaços para facilitar a leitura e organizar visualmente o seu código. Você vai aprender com o tempo como está maneirando isso, para não deixar tantos espaços ali ao ponto de ficar ruim, ou menos para poder ficar tudo grudado, tá bom? E qual seria aqui a quarta? Seria a PEP 8. O que é a PEP 8?
ela é um documento que estabelece as diretrizes para a escrita do código Python. Então, essas diretrizes visam tornar o código mais fácil de ler, entender e manter, tanto para você quanto para outras pessoas, outros desenvolvedores. Então, a PEP 8 é o que é basicamente esse livro de regras de boas práticas. A gente até tem uma extensão que a gente pode estar utilizando, que é essa Pinelight, onde ela segue algumas dessas convenções da PEP 8 e ela mostra pra gente quando a gente cometer algum erro. Então eu até desativei ela aqui no curso, porque a gente vai cometer alguns erros que são apenas para fins didáticos, não faz sentido vocês ficarem tão presos a essas regras agora, porque acabaria atrapalhando ali o nosso formato do curso. Mas aí eu sempre vou estar orientando vocês, porque no final, quando a gente estiver já fazendo o nosso projeto, vocês vão ver que vocês já vão estar seguindo essas boas práticas e às vezes nem vão estar vendo, tá bom? Então, agora vamos para a próxima parte, que seria a parte dos exercícios. Então, agora que ficamos muito na teoria, vamos para essa parte de exercícios. Eu vou te passar 3 exercícios para que você pratique o que foi ensinado hoje. Toda aula você vai ter no mínimo 3 exercícios para resolver, sendo o último um desafio bônus que deve apresentar um grau de dificuldade maior que os outros, podendo exigir que você veja a aula novamente ou faça alguma pesquisa adicional. Mas por que isso? Por que esses desafios bônus? Porque é praticamente impossível que você saiba ou lembre-se de tudo que você viu ou que estudou. Então você deve aprender como procurar a resposta do jeito certo, para que quando você se sentir perdido ou com dúvidas, você saiba como estar pesquisando essas informações e estar encontrando ela. Isso também serve para palavras que eu possa ter dito durante a aula que você não sabe o significado. Então, esses exercícios não vão ser respondidos nessa aula, pois o objetivo é que vocês tentem fazer sozinhos e na próxima aula, antes de apresentarmos o novo conteúdo, a gente vai fazer uma revisão onde eu mostro a minha solução, mas lembrando que nem sempre a minha solução vai ser igual à sua, e a sua solução apenas precisa respeitar o que foi pedido segundo o enunciado e o conteúdo que foi passado. Então, lembra que se você trapacear na resolução dessas atividades, o único que vai ser prejudicado é você. O importante é que você faça e tente resolver sempre da maneira correta, tá bem? Então, vamos só organizar aqui para poder te mostrar os exercícios que eu quero que você esteja fazendo nessas aulas, tá bom? Nessa aula. A gente vai fazer ao todo 3 exercícios, como eu disse. Qual que seria o primeiro aqui? Lembrando que eu também vou estar organizando ele por comentários de múltiplas linhas. Bom, o primeiro exercício que eu quero que você faça é o de imprima. Isso aqui, ó. Eu quero que você imprima a seguinte saída respeitando as quebras de linha. Na verdade, esse aqui vai ser o terceiro desafio que eu quero que você faça, tá bom? Esse aqui seria o desafio bônus. Então, o desafio bônus vai ser esse daqui. Eu vou mostrar do mais difícil para o mais fácil, tá bom? Então, o terceiro desafio que você tem para fazer vai ser o desafio bônus. Imprima a seguinte saída respeitando as quebras de linha. Bom, aqui eu quero que você imprima. Bom dia. Estou aprendendo Python. Esse é o meu primeiro programa. Então, esse é o desafio bônus, tá bem? Qual que é o segundo desafio que eu quero que vocês façam também? O segundo desafio, eu quero que você explique com suas palavras o que a saída abaixo, não, o que o código abaixo faz. O que o código abaixo faz. Qual que seria esse código abaixo? Seria esse print aqui. É um simples print que eu quero que você executa. Você pode dizer com suas palavras o que você acha que ele faz. E na próxima aula você verifica se condiz com o que você escreveu. Lembrando que eu não quero um texto, eu não quero uma redação. Eu quero que você apenas me diga o que essa função print está fazendo com essa mensagem aqui, ó. Programar transformar ideias em realidade. Então eu quero que você me explique o que esse código está fazendo, tá bem? E aqui a gente vai para o primeiro, que eu quero que você imprima 3 mensagens diferentes. Por exemplo, aqui é só um exemplo de mensagens, não precisam ser exatamente essas.
mas eu quero que você execute essas 3 mensagens, que vai ser essas mesmas aqui de baixo. A diferença é que essas de baixo aqui, eu quero que vocês façam ela com um único print. Então, imprima a seguinte saída respeitando as quebras de linha em um único print. Então eu quero que a diferença entre esses é que esse aqui você pode usar 3 prints diferentes para imprimir as 3 mensagens. Esse daqui eu quero que você faça isso utilizando apenas um print, tá bem? Então esse daqui são os exercícios que estou passando para você nessa aula, que a gente vai estar revisando eles e corrigindo na próxima aula, mas que, por favor, tentem fazer eles sozinhos e só pesquisem caso você realmente não consiga, ou se você já pegou, reviu a aula, leu a aula de novo, né, umas 2, 3 vezes e ainda não entendeu. Então você pode pegar e pesquisar, mas lembrando, não pesquise a resposta, pesquise a maneira que você vai tentar solucionar. E agora vamos voltar para o slide. Bom, hoje você aprendeu o que o Python executa, né, um código de forma sequencial, linha por linha, como usar comentários para documentar o seu código e como usar a função print para exibir mensagens na tela. Também aprendeu quais são algumas boas práticas para escrever códigos mais claros e organizados. E na próxima aula a gente vai aprender a trabalhar com variáveis, constante e tipos de dados.